Boa noite. Após manifestações de diversos líderes mundiais e brasileiros, a declaração que todos esperavam aconteceu nesta tarde. Foi com atraso de quase 48 horas do resultado das urnas que o presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre a derrota para o agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ele afirmou que continuará cumprindo a Constituição e não questionou a lisura do processo eleitoral. Logo depois dessa fala, que foi feita no Palácio da Alvorada, lotado de jornalistas, mas o presidente não respondeu a qualquer pergunta, a comitiva presidencial saiu da residência oficial e foi em direção ao Supremo Tribunal Federal. O presidente está, neste momento, se encontrando com a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, e também com os ministros Edson Fachin, Nunes Marques e Luiz Fux, e Gilmar Mendes também participa dessa conversa. Assim que nós conseguirmos, vamos ao vivo até Brasília ter os detalhes dessa chegada do presidente e o que estaria sendo conversado. Mas já podemos jogar esse primeiro tema na nossa arena, onde recebemos Yuri Pita, Raquel Landim, José Fux, mais uma vez, repórter especial do Estado de São Paulo, nos dá a honra da sua presença aqui no nosso programa. E teremos daqui a pouco também Caio Junqueira, que estava lá no Palácio da Alvorada e acompanhou em loco a fala do presidente. E, claro, Felipe Moura Brasil, falando ao vivo do Rio de Janeiro. Eu começo com você, Raquel. Como é que você vê essa notícia de agora? Acabamos de receber essa informação. O presidente indo até o Supremo Tribunal Federal. Boa noite. Márcio, essa conversa já estava sendo costurada desde de manhã. Bolsonaro queria o contrário, ele queria que os ministros do Supremo fossem até ele. Ele fez esse convite, isso estava sendo negociado, principalmente pelo ex-ministro, né? Agora o governador eleito, Tarcísio de Freitas, e o ministro Paulo Guedes. Os ministros do Supremo não aceitaram, disseram que só receberiam Bolsonaro depois que ele admitisse a derrota, e então agora Bolsonaro é quem vai até eles. Bolsonaro queria, pelo que me explicaram as fontes ligadas a ele, falar sobre o que ele considera as injustiças que sofreu no pleito, queria um pouco expressar o seu descontentamento. Do lado dos ministros do Supremo, tem uma grande preocupação com a situação hoje no país. Com os bloqueios que estão acontecendo nas estradas, Bolsonaro finalmente faz um pronunciamento, a gente pode avaliar, né? Nós vamos avaliar ele daqui a pouco em detalhes, um pronunciamento que dentro do Supremo Tribunal Federal, Daniela Lima trouxe isso para a gente, foi visto como um pronunciamento necessário, mas que talvez isso não tenha sido interpretado dessa forma na rua porque ele foi dúbio. Então, ainda temos uma situação bastante delicada nas estradas, afetando o setor produtivo. Então, tem uma negociação ali para acontecer entre Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, porque está na mão do Supremo, eventualmente, tomar medidas ainda mais enérgicas, como a prisão, responsabilização dos diretores aí da Polícia Rodoviária Federal. Porque a gente até entende, Yuri, esse desabafo que o presidente gostaria de fazer aos ministros do Supremo antes do discurso reconhecendo uma derrota que ele não fez, antes do discurso congratulando o presidente eleito, que ele também não fez. Mas depois, qual seria o objetivo, na sua visão, dessa visita ao Supremo Tribunal Federal? E só reforçando, como a Raquel bem disse, daqui a pouco a gente vai trazer toda a análise da fala do presidente Bolsonaro. Uma fala bastante curta, mas com alguns pontos importantes para serem destacados. Boa noite, Yuri. Oi, Márcio. Boa noite para você, Raquel. Fux, bem-vindo mais uma vez. E quem está com a gente aqui no Prime Time. É difícil a gente saber exatamente quais são os objetivos do presidente nessa ida ao Supremo de forma clara, porque, no fundo, é isso. A partir do momento que começa o processo de transição de governo, ainda que não tenha sido dito com todas as letras e com toda a elegância, desejo sucesso ao meu sucessor, em nome do país, reconheço, etc., etc. Mas o processo de transição é importante para que a lei seja cumprida nesse aspecto. Existe uma lei desde 2002 que prevê regulamenta todo esse processo de transição de um governo que se encerra para outro governo que vai começar, ainda mais num governo quando se tem a troca, a alternância de poder, como a gente vai ter agora, saindo um governo de direita
e entrando um governo de centro-esquerda. A grande questão, me parece, Márcio, que tem os aspectos, inclusive jurídicos, de todas as ações que ocorreram ao longo da campanha eleitoral, mas principalmente desde a totalização dos votos até agora. E a gente viu, por exemplo, a manifestação que quase duas centenas, exato, quase 200 procuradores da República fizeram, que a informação que Caio Junqueira e eu apuramos ali hoje à tarde, para que Augusto Aras, procurador-geral da República, investigue a conduta de autoridades em relação aí ao bloqueio das rodovias, e isso prenuncia uma estratégia política de como fazer oposição para um futuro governo Lula. Ou seja, o que a oposição de direita sempre criticou a esquerda pelo quanto pior, melhor, está prometendo, é adotar exatamente a estratégia do quanto pior, melhor. Ontem a gente até falou um pouco sobre isso, né? Se os movimentos que a gente está vendo nas estradas, se eles eram orgânicos ou organizados. A expectativa agora é tentar descobrir isso, até com base em quem estaria financiando isso, ou poderia... quem seria o beneficiado desse tipo de manifestação? O prejudicado a gente sabe quem é, né, Márcio? É o país. Todos nós. Fux, boa noite. Que bom que você está mais uma vez com a gente. E aí eu acho que eu jogo para você fazer a sua análise desse dia onde o presidente ficou fechado no Palácio da Alvorada, só apareceu na hora do discurso, convocou a imprensa por volta das 3 da tarde, pouco antes das 3 da tarde, atrasou bastante, foi por volta das 4h30, se não me engano, que começou o discurso, e eu queria ter a sua análise sobre aquele momento ali, tão esperado, do ponto de vista eleitoral até, e de mudança, de transição para o país. Boa noite, Márcio, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, Raquel, Yuri. Eu acredito que esse pronunciamento do presidente tão aguardado, né? Embora tenha sido breve e não tenha feito aquele reconhecimento formal da vitória do Lula, né? Do candidato do PT, eu acredito que ele serviu para dar uma amenizada, uma acalmada nos ânimos dessa turma que estava atravancando aí as estradas e promovendo esses atos violentos aí pelo país afora. Eu acho que essa sinalização, ainda que de uma forma tímida não, foi explícita, né? Ela foi muito importante nesse momento. E o que era o que o Yuri estava comentando também. Mas o que me chamou a atenção é que, claro, vamos dizer, não dá para não criticar, né? São inaceitáveis esses atos, né? E tem que ser coibidos de acordo com a lei, de forma exemplar. E as punições cabíveis que sejam tomadas ou encaminhadas daqui para frente para que essas pessoas sejam responsabilizadas por isso. Mas eu acredito que tem um ponto que o presidente mencionou, que eu acho que vale a pena destacar, que é a questão de que esse tipo de manifestação não é uma manifestação historicamente identificada com a direita, mas sim com a esquerda. Né? E que não, diz o presidente, né? A direita não reage, a direita segue a cartilha da ordem e do progresso, né? E que esse tipo de manifestação, de bagunça, de desordem, normalmente não estaria associado à direita no Brasil. E realmente, ao longo desses 4 anos, não se viu isso, mesmo nas manifestações em que a oratória se radicalizou contra as instituições. E ele diz, e a gente tem que lembrar, né? Ele não disse isso explicitamente, mas é preciso lembrar que essas manifestações agressivas, que esse tipo de atitude, o MST, o MTST e outras organizações de esquerda, ao longo dos anos, foram pródigas
em fazer, inclusive com bloqueio de estradas, invasão no Congresso, quebra de vidro no Palácio do Planalto. Mas aí a Polícia Rodoviária Federal não ia só conversar e Não, perguntar, aí tá tudo bem aqui? não, tá tudo isso bem? daí não se discute, tá certo? Essa atitude conivente dos poderes constituídos, né, ou das autoridades policiais, e a revelia da lei, inclusive, né? E não tem justificativa, claro. Deixa eu só jogar um pouco para o Felipe Moura Brasil, que agora se conectou direto do Rio de Janeiro com a gente. Felipe, boa noite, que bom estar com a gente mais uma vez. Até pegando um gancho do que o Fux nos falou, a gente vai de novo, repito para você, a gente vai trazer as palavras do presidente e fazer a análise direta de cada frase e de cada ponto importante do curto discurso que ele fez. Mas começo com você e fazendo até a relação direta com as manifestações. Você acha que a fala de hoje do presidente, de alguma forma, ajuda a demover aqueles manifestantes que ainda ocupam algumas estradas pelo Brasil? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Evidentemente, o presidente não fez nenhum esforço de desmobilização. Ele simplesmente fez ressalvas em relação a métodos, atribuindo os métodos mais sujos à esquerda. E como o Fux falou, de fato, já houve diversos protestos do MST que bloquearam estradas, que queimaram pneus, houve diversos protestos no campo da esquerda que resultaram em vandalismo, em violência. A gente viu isso acontecer em 2013 com Black Blocs, lá no meu Rio de Janeiro. Aliás, ainda estou em São Paulo, mas devo voltar amanhã. Isso realmente aconteceu, só que o Jair Bolsonaro, que não quer que se colhe nele uma imagem de desordem, ele não se esforçou nas últimas 48 horas para que não houvesse isso. Ele fez isso agora, depois de muita pressão. Então, as manifestações no campo contrário à esquerda petista, quando os governos do PT ainda existiam, elas começaram antes da ascensão bolsonarista. Isso é algo que muita gente esquece. Nesse momento em que o Bolsonaro estava, pelo menos até outro dia, no poder, agora com o poder murchando depois da derrota eleitoral. As manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff foram tremendamente pacíficas e elas não tinham absolutamente nada a ver com o bolsonarismo. Bolsonaro foi mais um deputado que deu um voto lá, entre outras centenas, favorável ao impeachment. Ele não era protagonista daqueles movimentos, liderados em boa parte pelo Movimento Brasil Livre, o MBL, pelo Vem Pra Rua. Aliás, hoje já há distinções bem acentuadas aí entre esses grupos, mas fora do campo da esquerda. E um povo ali, de uma maneira bastante espontânea também nas ruas, cobrando responsabilização em relação à crise econômica, em relação a escândalos de corrupção, em relação às fraudes fiscais que resultaram no afastamento da Dilma Rousseff. O Bolsonaro veio depois, quando aquela mobilização não tinha uma representação política e mesmo tendo diversas ressalvas, para dizer o mínimo, em relação ao Jair Bolsonaro, encontrou na retórica dele a maior incisividade contra o PT dentro daquela safra de candidatos. Então, vamos entrar depois em maiores detalhes do pronunciamento do presidente. O bolsonarismo raiz, ele foi radicalizando, né, uma parte desse campo fora da esquerda, que não são todas as pessoas que são críticas ao PT. Então, há uma distinção. E ele tenta agora posar como líder dessa direita mais ampla, onde existe, sim, críticas a qualquer ato de vandalismo. Mas, repito, ele deixa correr quando é necessário, ele estica a corda e depois ele reage em defesa daqueles que esticam a corda contra as instituições quando elas precisam responsabilizar aqueles que se excedem. A gente começou essa edição do CNN Prime Time, especial Arena Eleições, falando exatamente que depois dessa fala que o Felipe começou a analisar, a fala do presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, ele deixou o Palácio e foi direto ao Supremo Tribunal Federal. E é exatamente para lá que nós vamos agora ao vivo, porque o repórter Theo Cury está lá acompanhando esse encontro, buscando informações desse encontro do presidente, derrotado na última eleição, com os ministros da Corte. Theo, boa noite.
Oi, Márcio. Boa noite para você. Uma ótima noite para quem nos acompanha. Por enquanto, temos poucas informações. Fato é que o presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência da República, e por volta das 5h45 da tarde chegou aqui ao prédio do Supremo Tribunal Federal em Brasília, na Praça dos Três Poderes. O presidente Jair Bolsonaro está, neste momento, reunido com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e também com os ministros do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, presidente do STF, Gilmar Mendes, Luiz Edson Fachin, Cássio Nunes Marques e Luiz Fux. São esses os ministros do Supremo Tribunal Federal que estão, neste momento, reunidos com o presidente da República, Jair Bolsonaro, que há pouco fez um pronunciamento, a primeira vez que ele se manifesta desde a derrota expressa nas urnas neste domingo, com a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, adversário de Jair Bolsonaro, durante toda essa campanha que a gente acompanhou ao longo das últimas semanas. Há pouco, o Supremo Tribunal Federal havia divulgado uma nota por meio da assessoria do Supremo Tribunal Federal dizendo que o STF consigna a importância do pronunciamento do presidente da República em garantir o direito de ir e vir em relação aos bloqueios e, ao determinar o início da transição, reconhecer o resultado final das eleições. Essa foi a nota oficial divulgada institucionalmente pelo Supremo Tribunal Federal logo após o pronunciamento feito por Jair Bolsonaro. Pronunciamento que, como a gente contou aqui na CNN, foi feito em várias mãos. Contou com uma negociação, contou com uma articulação de ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros do Tribunal de Contas da União e ministros do governo do presidente Jair Bolsonaro, além de políticos e presidentes de partidos políticos. Por parte do Tribunal de Contas da União, houve uma negociação, houve uma articulação de Bruno Dantas, presidente em exercício do TCU, e Jorge Oliveira, que fez parte do governo do presidente Jair Bolsonaro e que foi escolhido, foi indicado ao TCU pelo presidente Jair Bolsonaro. Também participaram dessas conversas que levaram a esse pronunciamento feito pelo presidente Jair Bolsonaro na tarde desta terça-feira, como a gente contou aqui mais cedo, eu e a Maria Mazei, o governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi ministro da Infraestrutura do governo do presidente Jair Bolsonaro, o próprio Paulo Guedes, Fábio Faria, ministro das Comunicações, Bruno Bianco, da Advocacia Geral da União, foram alguns dos ministros que também, junto com Braga Neto, que foi candidato a vice e acabou derrotado com o presidente Jair Bolsonaro neste domingo, participaram das articulações e no convencimento para que o presidente fizesse o pronunciamento que fez há pouco lá no Palácio da Alvorada. Então, a informação que a gente tem até este momento é que o presidente Jair Bolsonaro está no Supremo Tribunal Federal, acompanhado de Rosa Weber, presidente do tribunal, e dos ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, que presidiu o Tribunal Superior Eleitoral e com quem Jair Bolsonaro teve embates ao longo dos últimos meses por conta do aprimoramento e da transparência do processo eleitoral. Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, que até o momento, naquele julgamento sobre a Polícia Rodoviária Federal, ainda não se manifestou, um julgamento que vai até hoje à meia-noite. E também Luiz Fux participa dessa conversa com o presidente Jair Bolsonaro, ele que presidiu o Supremo Tribunal Federal até agora, na metade deste ano, quando passou o bastão a Rosa Weber. Obviamente, a gente segue aqui em frente ao Supremo Tribunal Federal, onde acontece essa reunião de Jair Bolsonaro. Reunião que, nesse momento, completa 30 minutos e os ministros do Supremo, junto com Paulo Guedes. E, claro, a qualquer momento a gente vem aqui atualizar o que a gente conseguir de informações adicionais sobre essa conversa que acontece logo após o primeiro pronunciamento de Jair Bolsonaro lá no Palácio da Alvorada, após ser derrotado no domingo por Luiz Inácio Lula da Silva. Eu volto com vocês. Muito obrigado, Theo Cury, que falou com a gente ao vivo de Brasília, diante do Supremo Tribunal Federal, onde o presidente Jair Bolsonaro está reunido com ministros e também com Paulo Guedes. Acho que não me surpreendeu, mas eu acho que não surpreendeu você, Raquel. Não, às vezes surpreende as pessoas, né? Mas eu já falei um pouquinho aqui no Arena desse papel de bombeiro que muitas vezes o Paulo Guedes tem, da relação do presidente Jair Bolsonaro com os ministros do Supremo. Ele tem um excelente trânsito ali, particularmente com o Gilmar Mendes, mas também com outros, e em muitas crises ele acaba atuando. O Theo fez aí uma série de bombeiros, e foram vários mesmo, né? Além do Tarcísio, Tereza Cristina também está lá em Brasília, voou às pressas ontem à noite. Rogério Marinho aparece ali atrás do presidente Jair Bolsonaro na hora do pronunciamento. Se reuniu uma força política muito grande para tentar forçar ele a esse pronunciamento, e essa força política está reagindo, na verdade, aos setores produtivos,
que estão se sentindo extremamente atingidos pelo que está acontecendo nas estradas do país. O Fux estava mencionando o teor do manifesto e da fala do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que sim, foi importante no sentido de distensionar e vem em linha com o que essas pessoas estavam tentando que ele dissesse, agradecesse os 58 milhões de votos, atribuísse esses comportamentos a comportamentos de esquerda, mas eu acho que ficou um pouco longe ali de deixar mais claramente, pedir às pessoas para se desmobilizarem. Fazer um paralelo, Márcio, por exemplo, com a fala de Donald Trump no episódio do Capitólio. Estava recuperando e estava ouvindo. Ali, Trump ele vai um passo além, né, do que Bolsonaro. Ele diz essas eleições foram roubadas. O Bolsonaro não chega a isso, né? Ele fala, eu sei que vocês estão se sentindo injustiçados. Deixa eu pegar exatamente o que ele falou. Eu sei que os atuais movimentos populares são frutos de indignação e sentimento de injustiça, mas o Trump, na fala dele, ele diz muito claramente, go home, vão para casa. Esse é um momento que a gente não pode mais, não podemos mais ter esse tumulto. Então, depois de ficar muito tempo quieto, ele foi muito criticado e acho que está até sendo processado por isso. Que o Trump... Tem uma diferença porque ele incentivou aí e depois ele tem que recuar quando começa, inclusive, a ter os casos de Mas o Bolsonaro não fala isso. E as pessoas que estavam procurando ele desde ontem para que ele voltasse atrás, estavam ouvindo dele o seguinte, mas eu não incentivei esse movimento. Não fui eu, não tive culpa. Por que eu preciso falar? E as pessoas estavam lembrando ele, porque o senhor é o presidente da República. Então, o senhor teve 58 milhões de votos, essas pessoas querem ouvir do senhor. E, assim, chama atenção que não tem uma fala dele no sentido, vão para casa. Mas a comparação da análise da Raquel é muito interessante, essa análise que ela faz. Esse movimento dos caminhoneiros guardadas as devidas proporções, é claro, o nosso 6 de janeiro é o mesmo movimento de questionamento que os Estados Unidos mostraram para a gente naquela invasão ao Capitólio. É o que a gente está vendo agora? A gente consegue traçar comparações aqui? Eu acredito que, de uma forma livre, assim, tem muita semelhança, assim. Agora, o Bolsonaro, na verdade, do que eu ouvi do pronunciamento dele, me parece que ele critica a forma, não a mobilização e as manifestações. Ao contrário, ele até estimula a manutenção da mobilização, né? Desde que feitas, eu não me lembro a palavra exata que ele usou, mas desde que não seja feita como da esquerda. Exato. Um resumo bom. É mais ou menos isso. De uma forma violenta, vamos dizer assim, como foi feita nesses últimos dias, né? Vou te lembrar o que eu anotei. Manifestações pacíficas são bem-vindas, mas os métodos não podem ser de esquerda, não podem incluir invasão de propriedade e nem cerceamento do direito de ir e vir. Ele colocou no pacote movimento de esquerda sendo agressivo, violento e ilegal. Agora, dentro do que o Yuri estava comentando logo no começo da nossa conversa, eu acredito que isso é uma avant-première, não a parte violenta, mas essa parte de mobilização pacífica da direita, que é algo novo, porque agora é que ela está se colocando na oposição, né? Ela é uma avant-première do que virá em termos de oposição e de mobilização contra o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acredito que vai ser vão ser tempos complicados, porque não há retrospecto nos governos do PT anteriores de uma oposição desse naipe, exceto no final do governo Dilma, como o Felipe falou, e você lembrou também com as manifestações de 2013 e do impeachment, mas desta forma mais ideologizada, eu acho que vai ser uma novidade com a qual o PT vai ter que conviver. E eu não sei como será essa convivência também, porque tem uma outra questão, só para concluir, que eu acho que é o seguinte,
tem a direita, digamos assim, o centro-direita, né? Eu nem sei quem são hoje esses partidos que representam a centro-direita e nem as lideranças do que seria essa centro-direita. Mas, de qualquer forma, essa linha que a direita nacionalista, mais radical, representada pelo Bolsonaro, pelo bolsonarismo, chama de direita limpinha, né? Eu não sei como essa direita limpinha vai se posicionar neste mundo novo que nós vamos viver daqui para frente. E na frase que Bolsonaro falou, e a gente vai entrar na questão do discurso daqui a pouco, e vamos entrar também na questão do movimento dos caminhoneiros, onde temos repórteres espalhados pelo país para mostrar como está a situação agora. Mas eu queria pegar uma frase do presidente quando ele fala: a direita surgiu de verdade em nosso país. É isso mais ou menos que o Fux está prevendo, que 2023, 2024 não serão anos de paz, Yuri? Eu acho o seguinte, Márcio, eu vou abrir uma leve divergência com o Fux, porque eu acho que 2014 teve alguns prenúncios do que a gente está vendo ainda. Porque tão logo acabou a reeleição, o processo eleitoral de 2014, a eleição de Dilma Rousseff, houve ali já manifestações de não aceitação do resultado. A diferença é que houve aquele movimento do PSDB de contestar o resultado, de pedir a auditoria nas urnas e tudo mais, mas já havia ali, a diferença é que não foram bloquear ruas. Naquele momento foi mais pacífico. Vieram para Paulista, teve, acho que na Zona Sul do Rio, ali não lembro onde foi exatamente, mas teve em diversos lugares do país protestos de não aceitação da reeleição de Dilma Rousseff. E daí o que acontece, essa direita foi se organizando, ela foi culminando com o processo de impeachment, então ela existia. A questão é que a institucionalidade que tinha a representatividade desse movimento caiu na Lava Jato junto com o PT, que era o PSDB e o MDB antigo, digamos assim. Né? Era Romero Jucá, Waldir Raupp, próprio Renan Calheiros, todas essas figuras que se associaram ali ao governo Michel Temer e foram caindo. O próprio Michel Temer foi alvo da Lava Jato, né? Foi preso, enfim. Então, eu acho que tem um contínuo aí da história que está sendo contada. E para te responder diretamente o que nos espera em 2023, sem dúvida, vai ser os métodos têm algumas diferenças, mas tem um contínuo aí de tentar desestabilizar o futuro governo que começa desde já.